Na noite em que vimos a consolidação do maior lutador masculino da história do UFC, também vimos a queda de uma rainha, o fim daquele que era o reinado mais dominante do UFC na atualidade. Depois de 7 defesas consecutivas de título, Valentina Shevchenko, então campeã peso mosca do UFC, acabou perdendo seu cinturão para a mexicana Alexa Grasso, uma adversária que eu confesso que não esperava muita coisa, nem sequer achava que ela ia chegar na decisão com a Valentina, achava que ia ser só mais uma na pilha de corpo. E eu não quero tirar os méritos da vitória da mexicana, que finalizou a campeã. Não foi decisão polêmica ou golpe de sorte, ela conseguiu finalizar a Valentina. Mas eu devo dizer que já faz algumas lutas que vimos esse reinado da Valentina corroendo aos poucos. Luta após luta, ela parecia cada vez mais vencível. E, inclusive, na luta passada contra a brasileira Taila Santos, muita gente achou que ela perdeu na decisão, que inclusive foi dividida. E com esses quases em sequência, aquela imagem da campeã suprema, dominante, que não parecia humana, foi quebrando aos poucos, e as desafiantes que vinham enfrentá-la foram ganhando cada vez mais confiança e perdendo o medo. E no início da luta desse sábado, deu pra sentir que a Alexa ainda estava um tanto receosa, não se soltava totalmente nos golpes e tinha receio de avançar. Mas depois que ela começou a encaixar uma sequência de golpes limpos no rosto da campeã, ela foi quebrando essa imagem e começando a soltar seu jogo. Aos poucos, aquela aura que ela mesma projetou na sua cabeça sobre a Valentina foi se deteriorando e a mexicana foi crescendo. Marchando pra frente com aquele clássico boxe mexicano, Alexa foi forçando a multicampeã de Muay Thai a se refugiar na luta agarrada. E mesmo assim não estava sendo fácil para a campeã. A Alexa ofereceu uma grande resistência. As duas se manteram basicamente no mesmo nível, competindo no mesmo nível, até a chegada do quarto round, onde vimos que até as melhores podem cometer os piores dos erros. Foi um chute rodado displicente da própria Valentina que pôs o seu reinado em xeque. Alexa aproveitou, colocou a campeã para baixo e já caiu nas costas. A partir daí, a mexicana colocou o jiu-jitsu em prática, laçou o pescoço e se tornou a primeira a finalizar Valentina Shevchenko no MMA, concretizando a maior zebra de 2023 e se tornando a primeira mulher mexicana a vestir um cinturão dentro do UFC. Dado o histórico da Valentina Shevchenko, que era a segunda lutadora no ranking peso por peso e a mais dominante, a que tinha mais defesas de cinturão em sequência da história do UFC, é basicamente certo que ela vai ter uma revanche imediata, e ela já pediu por isso. E sinceramente, pelo andar da carruagem, eu acho que a Alexa vai crescer ainda mais na segunda luta. Eu prevejo que ela vai repetir o resultado. E agora, o México tem 3 cinturões no UFC. Um interino do Yair Rodrigues, um linear do Brandon Moreno e mais um linear que é agora da Alexa Grasso. E com a construção de um instituto de performance do UFC lá no México, a chegada de um evento por lá é iminente. E detalhe que o México ainda pode conquistar mais um cinturão esse ano, porque Irene Aldana pode ser muito bem a próxima desafiante contra a Amanda Nunes. E além das disputas de cinturão do UFC 285, tivemos um card preliminar e o restante do principal cheio de emoções, com lutas muito importantes que trouxeram grandes renovações para o UFC. Bo Nickal fez jus ao hype e tirou Jamie Pickett pra nada. Eu só fiquei com uma leve impressão de que ele talvez não pertença ao peso médio. Pelo tamanho dele, ele parece um tanto pequeno, eu acho que ele se daria melhor nos meio médios. Mas fora isso, a atuação impecável, ele basicamente nem foi tocado. Foi aquele famoso Flawless Victory do Mortal Kombat. A habilidade desse cara na luta agarrada é realmente fora de série. E falando na categoria dos meio médios, Shavkat Rakhmonov fez um remake de Chimaev contra Durinho, mas nessa versão a promessa invicta sofreu menos e conseguiu definir a luta no final. Encaixou o mata-leão no Geoff Neal e venceu a 5ª seguida no UFC. Na próxima atualização, ele deve ocupar a vaga do Neal como o 7º colocado do ranking. E agora ele tem um cartel absurdo de 17/0. E todas as lutas que ele venceu foram por nocaute ou finalização. Ele nunca precisou da decisão dos juízes. Durante a coletiva de imprensa após o evento, Dana White deu a entender que Khamzat Chimaev de fato não vai voltar para os meio médios e vai subir para o peso médio. Isso pode ser muito bom para o Shavkat Rocambole. Ainda nessa coletiva de imprensa, Dana White deu atualizações sobre o sumido Colby Covington, e como a luta entre ele e o Chimaev acabou não saindo do papel, pode ser que sobre para o Rocambole. Uma luta que pode garantir a disputa pelo cinturão para o casaca, e talvez até para o próprio Colby, isso claro se o Leon Edwards
tirar o Kamaru Usman do caminho mais uma vez. Ainda sobre promessas, Dricus du Plessis passou pelo porteiro, pela peneira do top 5 dos médios, aquele que separa o ouro dos demais materiais. Sim, você acertou, eu tô falando do Derek Bronson. Depois de um primeiro round impressionante de luta agarrada, muito acirrado, várias tentativas de finalização, no segundo round vimos um show de bizarrices, onde ficou bem claro os malefícios de ter um pulmão de fumante. Os dois estavam mortos, com um tanque de combustível totalmente drenado, e a situação do Bronson era tão feia e ele começou a apanhar tanto que o corner foi forçado a jogar a toalha. Dricus du Plessis então venceu por nocaute técnico no segundo round por interrupção do corner, mas não foi uma vitória muito bonita. Agora ele deve assumir o lugar do Bronson como top 5, mas ainda assim ele tem várias falhas que precisam de correção. A principal é o cardio. Já é a segunda luta seguida que ele morre, ele é completamente drenado no segundo round. E vejam só, Adesanya, Poatan, Marvin Vettori, Jared Cannonier, Robert Whittaker, todos eles, que são do top 5, conseguem lutar 5 rounds tranquilamente. Bom, vamos ver então se ele consegue corrigir essas falhas. E considerando que talvez aconteça uma luta entre Robert Whittaker e Khamzat Chimaev, eu acho que para o Dricus du Plessis, o próximo adversário dele poderia ser o Jared Cannonier, ou quem sabe talvez até o Paulo Borrachinha. Isso, claro, se o brasileiro renovar com o UFC. E outra coisa, pessoal, eu trago agora uma notícia triste. Com essa derrota, aparentemente, Derek Bronson anunciou sua aposentadoria do MMA. Eu digo aparentemente porque ele não falou, me aposentei e nunca mais vou lutar. Ele me soltou uma mensagem no Twitter agradecendo por todos que assistiram a sua carreira, mas não ficou 100% confirmado que ele estava se aposentando. Mas se for esse o caso, eu acho até certo, porque ele não tá mais rendendo como antigamente, está claramente fora do auge e dificilmente vai chegar no cinturão. Agora ele deve servir como alimento para os novos talentos. E querendo ou não, o Bronson teve até uma baita carreira, enfrentou diversos nomes do esporte. Yoel Romero, Anderson Silva, Jacaré, Lyoto Machida, Robert Whittaker, Adesanya. Eu sei que a gente chama ele aqui de porteiro, de peneira, mas querendo ou não, o cara enfrentou só a nata do esporte. Nunca negou luta, era um verdadeiro funcionário do UFC, então ele merece sim esse respeito. Sem falar que ele tá no esporte lá desde o Strike Force, tá há muito tempo no cenário. Então mesmo que nem sequer tenha conseguido disputar um cinturão, Derek Bronson merece os nossos respeitos e o parabéns por essa grande carreira. E esse, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.